Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está participando conosco dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Nós dizemos muito obrigado, muito bem-vindo, porque agora nós estamos aqui antecipando algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical de hoje e que essas informações nos chegam através dos vídeos que os nossos irmãos enviam para facilitar um pouco o assunto, né? Quando os irmãos chegaram na hora da escola bíblica, já estarem com alguma resposta, alguma informação que vai ser útil para o entendimento do assunto da escola bíblica. E hoje, mais uma vez, dentro do tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento, nós vamos então agora continuar baseando o nosso estudo no livro de Apocalipse, normalmente, principalmente os capítulos 1, 2 e 3, e agora vamos inserir o Evangelho de João para entendermos algo mais profundo ainda a respeito do livro de Apocalipse que foi escrito pelo apóstolo João. Então nós vamos por isso ao Evangelho de João. E a primeira pergunta nossa é a seguinte: lendo Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, qual é a relação que existe entre a primeira carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Éfeso com a primeira parábola do reino, ou seja, a parábola do semeador, descrita em Mateus capítulo 13, versos 1 a 8. Nós vamos fazer então essa relação existente entre a primeira carta e a primeira parábola, e quem vai nos dar essa resposta vai ser a nossa irmã Maria da Conceição. Maria da Conceição, ela pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja lá em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. Irmã Maria da Conceição, a paz do Senhor, irmã, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus a todos. A relação descrita na carta de Éfeso está no segundo versículo e são 4 relações. A primeira delas está escrito: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e tua paciência. Aqui refere, ao semeador que saiu a semear. A segunda, que não pode sofrer os maus. Aqui fala sobre a semente que caiu ao pé do caminho, mas vieram as aves e a comeram. A terceira, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Aqui são as sementes, que caiu onde não tinha terra profundas, não tinha terra bastante. E logo nasceu, porém veio o sol e as queimou. A quarta está: tu achaste mentirosos. Aqui é a semente que caiu entre os espinhos, mas aí os espinhos cresceram e a sufocaram. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem, irmã Maria da Conceição, bem colocado aí a relação existente entre os 4 aspectos relacionados com a carta à igreja de Éfeso, entre a carta da igreja de Éfeso e a parábola do semeador, ou seja, a primeira parábola. E muito bem colocado pela irmã, quando o semeador sai para semear, mostrando ali exatamente uma igreja disposta ali em Éfeso a sair para a semeadura, o trabalho dela, as obras dela, a paciência dela nesse trabalho, porque trabalho de semeadura exige paciência, como trabalho de evangelização. E os 3 aspectos de oposição também, a terra de beira de caminho, relacionada aos maus crentes, a terra de pedregais, relacionadas aos falsos crentes ou falsos apóstolos, e a terra que foi ali, a semente caiu entre os espinhos, então está relacionado à mentira, ao pecado. Então isso realmente está muito bem colocado entre a primeira parábola, que é a parábola do semeador, com a carta a Éfeso, exatamente no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 2 mais especificamente. Obrigado, irmã, pela sua participação, foi muito boa, glória a Jesus. Amém? Vamos então agora para a segunda pergunta. E a segunda pergunta agora exige algo interessante para entendermos o livro de Apocalipse. Diz assim: para entendermos o livro de Apocalipse, precisamos conhecer mais sobre o apóstolo que o escreveu. Então João foi o escritor do livro de Apocalipse. Lendo o Evangelho de João, capítulo 14, cite 3 motivos por ordem de importância pelos quais João foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse. Então são 3 motivos no capítulo 14 e nós vamos ver essa resposta aqui sendo dada agora pelo nosso irmão de São Paulo, que é o Caio Vitor. O Caio Vitor, ele pertence à nossa igreja em Campinas, ele é obreiro da igreja
e ele vai falar ali de alguns aspectos relacionados à questão de conhecer melhor o livro de Apocalipse examinando o Evangelho de João, porque João foi o autor, foi o escritor, né, do livro. Vamos então, Caio Vitor, a paz do Senhor, companheiro. Respondendo à pergunta de número 2, nós podemos ver dentre alguns motivos pelo qual o Senhor Jesus escolheu o apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse. O primeiro é que João tinha sobre si o espírito de profecia. Quando o Senhor Jesus testifica que ninguém iria ao Pai senão por ele, por Jesus, mostrando que João teria de receber esta bênção para ter acesso à eternidade. Segundo, nós vemos a intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus. Intimidade tal qual ele pôde recostar a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus, onde certamente ouviu as batidas do seu coração, mostrando que ele estava sendo separado pelo Senhor para ouvir aquilo que está relacionado aos mistérios da eternidade. Amém, muito bem colocado, Caio Vitor, a experiência de João, quando escreveu ali o Evangelho de João, especificamente o capítulo 14, momentos em que realmente João teve ali a consciência de que o espírito de profecia estava com ele tinha o espírito de profecia, ele conhecia, ele escreve o livro exatamente para falar de Jesus profeticamente. E então, ali a colocação muito bem feita, né, pelo irmão, quando ele descobre ali o que é o caminho que conduz à verdade, né, o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E ele teve essa experiência, João, né, na ilha de Pátimo, de ser arrebatado em espírito e ver coisas gloriosas na presença do Pai, e isso através do Senhor Jesus. Muito bem colocado também a questão de intimidade dele com o Senhor, né? João foi aquele discípulo que realmente recostou a cabeça à altura do peito do Senhor Jesus, e nós podemos imaginar, não vamos falar certamente, mas quem sabe até mesmo ali ele tenha ouvido os sons das batidas do coração do Senhor Jesus, e que mostrava, portanto, profeticamente que ele estava muito bem preparado, né, para ser aquele que iria ouvir lá na ilha de Patmos os sons da eternidade e transmitir aquilo para as igrejas, né? E chegando até os nossos dias de hoje. Obrigado, Caio, pela sua participação, por sinal muito boa, viu? Amém. Vamos então, irmãos, para a nossa terceira pergunta. E ela agora vai falar de um aspecto mais assim interessante, né? Porque uma igreja, a pergunta é, uma igreja sem o espírito de profecia identifica ou é capaz de identificar o momento profético que estamos vivendo? Então essa resposta, quem vai nos falar sobre ela, vai ser lá do estado da Bahia, o nosso irmão Weberson, né? O Weberson Alves, ele é da nossa igreja lá em Teixeira de Freitas, é obreiro ali da nossa igreja. Weberson, muito bem-vindo, a paz do Senhor, a resposta está com você. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta da Escola Bíblica Dominical de número 3, uma igreja sem o espírito de profecia identifica o momento profético que estamos vivendo? Não, irmãos, porque somente através do espírito de profecia podemos identificar o momento profético que estamos vivendo. Somente através do espírito de profecia podemos identificar tudo aquilo que está acontecendo neste mundo. E essa identificação ocorre através dos dons espirituais, que é a forma do preparo da igreja. Então, irmãos, somente com o espírito de profecia podemos identificar todos os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Weberson. Realmente a resposta é não, porque é impossível uma igreja que não tem o espírito de profecia, ela conseguir discernir ou identificar, né, o momento profético que ela está vivendo, aquilo que está acontecendo no mundo hoje, né, o entendimento de podermos ver as coisas lá fora acontecendo e discernir que ali as profecias estão se cumprindo. Então só uma igreja que tem o Espírito Santo revela para ela entender realmente, né, identificar esses sinais desses últimos tempos, que são os sinais, como você afirmou, que mostram que nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. Muito bem colocado, Weberson, na sua resposta. Muito boa a sua apresentação e ficamos muito felizes com isso. A paz do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos agora, irmãos, passar para as perguntas que foram dirigidas para as crianças intermediários e adolescentes e logo em seguida também para a classe ou grupo de acessibilidade da igreja. E nós temos então a quarta pergunta agora. E a quarta pergunta diz assim:
Lendo o Apocalipse, capítulo 1, verso 10, identifique a experiência de João, ou que João teve, né, com o Senhor Jesus, ou com Jesus, no dia do Senhor. Então, o capítulo 1, verso 10, nós vamos ter aqui agora uma resposta que será dada lá do Rio de Janeiro, pela Rebeca. A Rebeca vai falar muito espontaneamente, né, Rebeca? E ela é da classe de crianças da nossa igreja lá em Magé, no estado do Rio de Janeiro. Depois, vamos para o estado de São Paulo, e lá o grupo de intermediários, o vídeo foi enviado pela irmã Sirlênia, né? Mas o grupo de intermediários lá de Jacareí irá dar agora também uma resposta à pergunta número 4. Vamos então, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Rebeca, responda a pergunta de número 4 para crianças. Meus irmãos, João teve experiência de ser arrebatado no dia do Senhor e de ouvir a voz de Jesus glorificado. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Apocalipse 1:10, identifique a experiência que João teve com o Senhor no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ele teve a experiência do arrebatamento, e ouviu a voz do Senhor como de uma trombeta. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, intermediários. Muito bem colocado. O primeiro que leu, o segundo que leu, o terceiro também que leu, né? Leu o texto e os outros deram a resposta. Muito boa a resposta ali. O Senhor Jesus, ele foi arrebatado em espírito, né? Ali no dia do Senhor. E ele, como o outro irmão disse, ele ouviu ali a voz do Senhor Jesus. Obrigado, crianças, por essa participação da classe de intermediários da nossa igreja em Jacareí, no estado de São Paulo. Também lá no Rio de Janeiro, que maravilha, Rebeca, a sua expressão muito espontânea na sua resposta, para falar exatamente que João, ele teve sim a experiência de ser arrebatado no dia do Senhor e de ouvir a voz do Senhor Jesus glorificado. Essa expressão foi muito boa da sua parte, viu, Rebeca? Que Deus te abençoe na sua infância, seja sempre uma serva firme. Aliás, é uma irmã, a Rebeca, sempre envia bastante vezes, várias vezes os vídeos, mas chegou o momento, né, Rebeca? E o Senhor vai te dar uma grande bênção, como vai dar também a muitos outros que também falarão aqui, respondendo a pergunta da classe das crianças, intermediários e adolescentes. Agora sim, vamos à última, que é a quinta pergunta, que foi direcionada para o grupo de acessibilidade da igreja. E ali nós temos então a pergunta que diz assim, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 10, de quem era a voz que João ouviu? Interessante essa resposta, ela será dada primeiramente lá no estado de Goiás, o nosso grupo de adolescentes ali da nossa igreja em Novo Gama. A professora faz a pergunta e eles dão a resposta. Depois vamos para o Rio de Janeiro, onde lá o irmão, né, um varão, o irmão Edson Ribeiro, ele é varão da igreja ali de Cabo Frio, ele vai nos dar ali a resposta também a esta pergunta. Então, primeiramente, vamos a Goiás, Novo Gama e depois Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio. Pergunta para a acessibilidade. Lendo o Apocalipse, capítulo 1, verso 10, de quem era a voz que João ouviu? A voz era do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui respondendo a pergunta de número 5, de acessibilidade. Seu Edson, lendo Apocalipse capítulo 1, versos 10, de quem era a voz que João ouvia? Era a voz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmão Edson, é exatamente essa a resposta, né? Aquilo que João ouviu era exatamente a voz do Senhor Jesus, aquela voz como de trombeta que ele ouviu ali no dia do Senhor, né? Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e o Senhor Jesus então falou com ele ali, né? Ele se voltou para ver quem era, ele identificou o Senhor Jesus glorificado. Muito bom. Irmão Edson, obrigado pela sua participação. Também ali os adolescentes, né, que puderam dar uma resposta em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Que maravilha ali todos eles, né?
naturalmente, eles estão representando ali o grupo de acessibilidade da igreja, possivelmente alguns são realmente do grupo de acessibilidade da igreja, mas todos ali dando a resposta ali com os sinais da língua brasileira de sinais, que é Libras, muito bem colocado pelos nossos irmãos, de quem era a voz que João ouviu, e a resposta foi exatamente unânime, a voz era do Senhor Jesus, e muito bem quando terminaram dizendo: a paz do Senhor Jesus, amém. Muito boa essa resposta. Muito bem, irmãos, nós terminamos assim essa parte. Agora tem a parte muito importante também, que é a participação dos nossos bebês. Nós temos uma classe, que é a classe de crianças, de crianças de 0 a 3 anos, mais irmãs grávidas, né? Eu já participei dessa classe quando, antes de eu nascer, a minha mãe me levava para a igreja, né? Então eu ia dentro da minha mãe e, portanto, era também uma classe que eu fazia parte. Aí agora nós vamos ver que grupo maravilhoso é esse, que responde também perguntas. Então a pergunta é, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 10, de quem era a voz que João ouviu? A mesma pergunta da número 4, né? Aí diz o seguinte, vamos ter uma primeira resposta, que quem vai dar é o Davi, deixa eu ver aqui, é Davi Siqueira, ele é lá de São Luís, no estado de Maranhão. E depois nós vamos pegar o outro bebê, que vai nos dar a resposta, que é a Maria Luísa, lá de Três Pontas. Ela vai também responder. Vamos ouvir então as duas respostas. Três Pontas é no estado de Minas Gerais. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 10, identifica a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. João ouviu a voz de Jesus. João ouviu a voz de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse 1:9, identifica a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. Amém, Maria Luísa, balbuciando, mas falando direitinho, né? Ouvir a voz de Jesus, né? E muito bem colocado, pertencente à nossa, a Maria Luísa é pertencente à nossa classe de 0 a 3 anos, a classe dos bebês da igreja, e que lá em Três Pontas, no estado de Minas Gerais, muito boa a resposta, né? Que a pergunta que a mãe fez, ela então deu a resposta. Também o Davi, né? Quando a mãe perguntou ali, João ouviu a voz de quem, Davi? Ele imediatamente tem a resposta ali, que era a voz de Jesus, repetindo ali as palavras da mãe, muito bem colocado pelo Davi Siqueira, lá de São Luís, no estado de Maranhão. Nós tivemos participação de muitos bebês que enviaram, as mães e os pais enviaram os vídeos, e a gente vê que estão realmente sensibilizados, entendendo, assimilando a palavra do Senhor, ainda na idade em que estão. Que coisa maravilhosa. Muito bem, nós então encerramos aqui esta parte, que é a nossa primeira apresentação, às 9h30 da manhã, antes das 10 horas, mas te convidamos para permanecer conosco, para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você poder participar da Escola Bíblica Dominical, e recebendo assim o conteúdo doutrinário, o ensino doutrinário da Escola Bíblica, que tem uma profundidade muito grande para nós hoje. Até lá então, que Deus abençoe.